Café com Direito. Oferecimento Livraria Prática Forense. Olá, está começando mais um programa Café com Direito. E essa semana o tema é polêmico, meio ambiente. Para falar sobre esse tema, sobre as nossas obras que não andam aqui no estado, eu trouxe para vocês a entrevista com Omar Bradley, que ele é procurador federal que vai esclarecer dúvidas sobre os embargos que existem. Fique com o programa Café com Direito. Programa Café com Direito, informação e cidadania para você. Essa semana com um tema que eu acho que é de extrema importância para qualquer cidadão. Não só porque está na moda, não é porque há uma necessidade de conhecermos tudo que envolve o meio ambiente. E nada melhor do que um procurador federal para falar sobre a política do meio ambiente. E é exatamente o que eu fiz. Procurei um especialista, o procurador Omar Bradley, para nos ajudar aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Café com Direito. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar participando do seu programa. Eu vou bombardear aqui perguntas num âmbito prático e também um pouco doutrinário. Eu já lhe conheço como aluna que fui na minha época de graduação e sei que tem competência para ser bem didático. Mas vamos falar de políticas, a política ambiental. Qual é a política ambiental reservada no âmbito nacional, Brasil, Estado, Paraíba e município? Olha, a partir da Constituição de 88, houve uma delegação de responsabilidades. A União passou essa responsabilidade para o Estado e também para os municípios. Portanto, em primeiro lugar, a responsabilidade para a proteção do meio ambiente é do município. Em segundo, do Estado e, finalmente, no caráter residual, é que é da União. Mas existe alguma obrigatoriedade, algumas exigências em relação quando delegou essa responsabilidade? Foi feita alguma exigência ou traçou-se alguns parâmetros? A Constituição Federal estabeleceu linhas gerais no que tange a responsabilidade da União, podendo os estados complementar essa legislação, assim como os municípios. Na prática, o que acontece é que a União é responsável por cuidar de parques, unidades de conservação de sua responsabilidade, e a responsabilidade de fiscalizar é dos municípios, aliás, dos estados, porque a Constituição de 88 também delegou os municípios, aliás, embora ela tenha delegado, em primeiro lugar, aos municípios essa responsabilidade, na Paraíba nós só temos um município que efetivamente fiscaliza, que é o João Pessoa. Os demais municípios, infelizmente, ainda não têm essa capacidade de suporte da fiscalização. Então, quer dizer, não tem capacidade técnica, gerenciamento, pessoas para cuidar, para tomar os cuidados devidos no sentido de proteção e de fiscalização. Isso, porque é necessário que haja a criação de um órgão. Esse órgão pode ser um desdobramento de uma secretaria, mas o fato é que ele tem de ter a competência legal para fiscalizar. Aqui em João Pessoa, por exemplo, existe a SEMAN. A SEMAN tem a competência para lavrar autos de infração. E no Estado, quem faz essa atuação é a SUDEMA. E o IBAMA faz num caráter residual. Na prática, hoje, o IBAMA ainda fiscaliza bem mais do que a própria SUDEMA e o município. Porque o trabalho dele, só para complementar, o trabalho dele se alastra muito mais no interior do estado, onde não existem esses órgãos ambientais, municipais. Pois é, e não existe quando você fala, no momento que ele delega, ele não pede uma contrapartida ou não oferece uma contrapartida onde ele poderia utilizar isso como uma pressão para que de fato aplicasse? Tem nada, por exemplo, assim, tem legislações que já prefeituras não estão cumprindo, mas tem sanção? A questão, Sheila, é que os municípios, sobretudo no estado pobre como é o da Paraíba, não têm capacidade financeira, não têm capacidade econômica para criar um órgão. Portanto, fica muito difícil você tirar dinheiro da própria município, para criar um órgão, mas existe sim uma contrapartida. Existe as receitas oriundas da fiscalização ou do licenciamento ambiental, por exemplo, são revertidas
para o município ou para o estado, dependendo do órgão de atuação. Pois é, porque a gente vê assim o crescimento de João Pessoa, principalmente no sentido das praias ali pelo Conde, aí vai, né, ali na divisa com Pernambuco, fábricas estão se alojando ali. Município, todo mundo precisa de uma licença ambiental. Como que está funcionando isso? Está sobrando tudo exclusivamente para o órgão do estado? O município não tem que intervir, não tem que ter uma autorização do município? Tem. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma distinção entre licença ambiental e autorização, porque muitas vezes o sujeito, o empreendedor, o interessado, obtém somente uma autorização, vamos supor, um alvará de construção, e muitas vezes se esquece de pegar uma licença. Licença e autorização são institutos completamente diferentes. Há uma confusão até para quem trabalha no direito ambiental. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, quem necessita construir alguns empreendimentos, algumas obras, vai procurar, em primeiro lugar, aqui em João Pessoa, a Secretaria de Meio Ambiente. E quem não é de João Pessoa, os outros municípios que você citou aí, tem de procurar a SUDEMA para licenciar, porque, como eu te falei, o único município atualmente na Paraíba que licencia é a João Pessoa. Talvez Campina Grande já esteja também em vias de licenciar. A União, já que tem um potencial maior, um contingente maior de procuradores, de pessoas nessa área, não tem como fazer uma fiscalização mais presente, uma cobrança maior desses órgãos? Como você fala, poxa, mas às vezes tem prefeitura que não é pequena, não dá. Mas, ou até com a própria orientação, não existe essa cobrança mesmo mais assídua? Olha, quem fazia sempre essa fiscalização era o IBAMA. Quem tinha alguma dúvida, seja dentro na sua rua, estão derrubando uma árvore, quem tinha uma dúvida, por exemplo, fulano de tal está poluindo, ligava logo em primeiro lugar para o IBAMA. Acontece que, com o tempo, houve essa delegação, essa responsabilidade foi passando para os estados. O cidadão não tem conhecimento, não tinha esse conhecimento. Exato, ligava. Até hoje é muito comum as pessoas logo associaram ao IBAMA, fulano de tal está jogando lixo na rua, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está poluindo. Então ele procura o IBAMA. O IBAMA age, mas legalmente, em primeiro lugar, essa responsabilidade é da cidade, do município. Tá vendo? Cobrar mais aí da gestão pública mais local, né, dos municípios, da prefeitura, esse tipo de preservação e de investimento mesmo nessa área. Porque, por exemplo, você falando sobre isso, eu me lembro que em umas entrevistas anteriores eu falei sobre o ICMS verde, que o Estado, por uma pressão nacional, criou o incentivo fiscal para aqueles municípios, né, que tiverem um aterro sanitário, né, que a lei do aterro sanitário já está e passou do prazo, eles poderiam ter uma participação maior, né, na arrecadação do próprio ICMS na hora da distribuição. Mas e aí? Tem a lei e aí? A questão, Sheila, é que esse debate tributário não se acaba nunca. Você vê que todo presidente que entra tem uma promessa ou expectativa de promessa de mudar a questão tributária. Para você ter uma ideia, ontem saiu a informação de que nós atingimos o maior percentual de carga tributária de nossa história. Porque não há, por vários interesses, interesse de se resolver essa questão tributária, inclusive no que pertine ao ICMS verde. Né? Para incentivar as prefeituras a ter uma coisa que é de obrigação, a questão do meio ambiente, que é ter o seu aterro sanitário com toda a regulamentação, e aí vai. Exatamente. Então, talvez esse ICMS verde, se já existir do ponto de vista legal no estado da Paraíba, muito provavelmente não vai empacar, porque nós já estamos no Congresso com a perspectiva de mudança do ICMS ordinário, esse que todo mundo paga. Portanto, já prejudica a intenção boa, diga-se de passagem, desse ICMS verde. E que a gente precisa cada vez mais desse tipo de incentivo. Mas o nosso bate-papo vai ter que continuar no próximo bloco, depois da dica do livro da semana. Já retornamos com o programa Café com Direito. Oferecimento Livraria Prática Forense. A dica jurídica dessa semana da Livraria Prática Forense é no direito de família. Divórcio e separação após a Emenda Constitucional 66 de 2010, de Regina Beatriz. E aí?
Cabe indenização numa separação? Cabe se discutir culpa? Quem teve culpa da separação? Precisa-se de motivo para se separar? A polêmica está aí, né? Se separar hoje é a coisa mais simples. Isso é constitucional, é legal. E as pessoas que têm uma religião, como é que fica essa questão da separação, do divórcio? Né? Esse é um tema interessante que você vai poder aprofundar nesse livro Divórcio e Separação após a Emenda Constitucional 66. Essa foi a dica do livro da semana.